Bora renovar? Vasco lança a campanha para renovação de sócio-torcedor que vira dia 24, já nesse domingo. Além disso, prefeito Marcelo Crivella decreta não à volta aos treinos dos clubes dentro da cidade do Rio de Janeiro e Paulinho, que hoje está na Alemanha, diz que ainda acompanha o Vasco mesmo que seja de madrugada. Para encerrar o nosso AVNews, o diretor executivo do América esclarece se Vasco tem interesse ou não no zagueiro Messias. Então roda a vinheta porque o nosso AVNews hoje está cheio de informação. Fala galera do canal, boa noite. Hoje o AVNews é comigo e antes de qualquer notícia, qualquer informação, a gente tem que passar esse vídeo do Vasco convidando você, sócio torcedor, a renovar o seu plano. Hoje pela manhã, o clube enviou um e-mail tanto com uma carta, tanto com esse vídeo anexado. E para todos os sócios torcedores, e para quem não recebeu, eu sugiro conferir tanto na caixa de spam, tanto na caixa de promoções, porque para algumas pessoas, inclusive para mim que tem o e-mail do Google, o e-mail do sócio gigante chegou primeiro na aba de promoções e eu tive que clicar lá para ver. Mas o que importa agora é esse vídeo que vai passar na sua tela aí agora, com Marcos Palmeira narrando o porquê você precisa renovar o seu plano de sócios. Saudações vascaínas, Vasco da Gama. Emocionante esse vídeo, então para você que pode renovar o seu plano, renove, continue ajudando o Vasco e mostrando que a nossa torcida faz diferença. E para você que não é sócio e pode virar agora, se torne sócio do Vasco. Tanto para se tornar, tanto para renovar, você encontra a solução no link que está aqui na nossa descrição do site Sócio Gigante. Lá você tem todos os detalhes e acha o plano que cabe melhor no seu bolso, tanto para renovar quanto para virar sócio. Ajude o Vasco e vamos continuar fazendo a diferença. E como o nosso Anderson Rocha trouxe hoje um 90 segundos, para você que não viu, ficou muito legal, o card está passando aqui em cima, o presidente Alexandre Campelo, junto com o presidente Rodolfo Landim, se reuniram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, como tem algumas fotos passando na sua tela aí agora. Nessa reunião, os presidentes trataram sobre o possível retorno do futebol e também do retorno aos treinos. Até foi discutida até uma possibilidade dos jogos serem realizados em Brasília desse campeonato carioca que ainda não terminou. O Flamengo até foi um dos maiores entusiastas da ideia, porém ainda não há nada confirmado, nada certo. Certo mesmo que essa reunião desagradou bastante o presidente do Comitê Gestor do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, que usou palavras fortes. Falou até que os presidentes podem se tornar homicidas caso alguma coisa aconteça com os jogadores e ainda falou que o Botafogo não tem intenção de disputar o campeonato nesse momento, caso ele volte agora. E enquanto os presidentes de Vasco e Flamengo se reuniam lá com o presidente da República, o prefeito Marcelo Crivella dava uma entrevista coletiva aqui no Rio de Janeiro. E nela ele anunciou que o isolamento social foi postergado por mais 7 dias e que a volta aos treinos ainda não estava liberada. Então com vocês agora, o prefeito Marcelo Crivella. O que foi aprovado? Foi aprovado os procedimentos. Os procedimentos que eles apresentaram, nós lemos folhas e mais folhas mostrando que as medidas que eles vão tomar para evitar contágio quando voltarem aos treinos e depois aos jogos. Então, lemos aquilo tudo no Conselho, folha por folha, e os especialistas acharam que as medidas eram plausíveis e corretas. E foi autorizado também a volta dos atletas que estavam em fisioterapia, cujos casos poderiam agravar. Isso, por unanimidade, o Conselho deliberou. A questão do treino é que não houve unanimidade, e as medidas são sempre tomadas com unanimidade, como foi ontem, para aumentar por mais 7 dias os bloqueios na cidade. Então, foi comunicado ao presidente do Flamengo, foi comunicado ao presidente do Vasco, ao Nelsinho, de que isso tinha sido tomado, deliberado. Nas próximas reuniões, vamos voltar ao assunto dos treinos. É isso aí, esse foi o prefeito Marcelo Crivella falando sobre a volta aos treinos do Rio de Janeiro, coisa que ainda não foi liberada. Nós aqui do canal sempre corremos atrás da informação e fomos ouvir o presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMERG, o Dr. Silvio Provenzano. Ele nos fala agora sobre a possível volta aos treinos e a sua opinião sobre isso. Boa noite, Dr. Silvio. Bom, é a opinião pessoal de Silvio Provenzano, médico, CRM 52 37.490, dígito 0, que ocupa a presidência do Conselho Regional de Medicina. Porém, a posição do CREMERG ela é dada por uma Câmara Técnica, no caso de Medicina Desportiva, que ainda não concluiu seu parecer com relação ao retorno às atividades futebolísticas, conforme sugerido por alguns clubes e pela FERJ. O que eu tenho a colocar é que uma partida de futebol, mesmo de portões fechados,
conforme recomenda o isolamento no momento, reúne de 100 a 130 pessoas. Isso juntando as delegações dos 2 clubes e mais a imprensa. Convenhamos, é um número de pessoas bastante razoável. Mesmo que se mantenha um certo afastamento, existe sempre o risco. E eu me pergunto, terão jogadores como comemorar os gols? Futebol é, por definição, um esporte físico de contato. E no momento onde o contato deve ser evitado, é complicado evitar o contato numa partida de futebol. É evidente que vai ser recomendado a realização de testes RT-PCR com swab nasofaríngeo de todos os jogadores, o que evidentemente implica num custo para os clubes. Eu imagino clubes de pequeno porte terão como arcar com esses testes para toda a comissão, para todos aqueles que tiverem que ir ao jogo semanalmente. A outra questão, e não menos importante, nesse momento, onde todos estão sendo obrigados a permanecer em suas casas. Juntar pessoas para uma partida de futebol é um serviço essencial, por mais essencial que o futebol seja em nossas vidas, e na minha particularmente sempre foi. São questões que a gente deve considerar com muita tranquilidade. Ainda não temos na curva epidemiológica da Covid-19 um dado que nos permita com segurança fechar esse isolamento, abrindo para um isolamento vertical. Por enquanto, o isolamento horizontal ainda é importante para assegurar o maior número de leitos que porventura venham a ser necessários e possivelmente serão. Os dados de hoje, 19 de maio, é que mais de 1.000 pessoas aguardam transferência das UPAs para os leitos hospitalares. Leitos esses que ainda, muitos deles, estão sendo montados. A minha opinião pessoal é que talvez seja prematuro e a gente deva reavaliar essa questão com muita serenidade daqui, quem sabe, umas 2 semanas. Agradecemos bastante ao Dr. Silvio pela colaboração aqui com o nosso canal e qualquer outra informação a gente vai continuar correndo atrás e vai trazer aqui para vocês em primeira mão. Agora, o Flávio Dias, estão com saudade dele, né? Tem um recadinho especial da Leão Group para vocês. Atenção, vascaínos! A partir desse momento nós temos um grande e novo parceiro. A Leão Group é um escritório de consultoria e assessoria de imigração que vai ajudar você que tem o sonho de morar e fazer negócios nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Se você precisa de uma equipe de especialistas no assunto, é só procurar a Leão Group. Entre em contato agora mesmo com a Leão Group para agendar uma consulta online e saber quais os tipos de visto que se encaixam no seu perfil. Anote um e-mail, contato@leaogroup.com ou então através do direct no Instagram, @leaogroup. Leão Group, abrindo as portas para você e sua família nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E hoje à noite na Vasco TV teve uma coletiva muito legal. Paulinho, que hoje joga no Bayer Leverkusen, Gabriel Peck e Vinícius falaram com a imprensa e responderam os questionamentos. Inclusive o canal Atenção Vascaíno se fez presente e mandou uma pergunta para o Vinícius. Então roda aí o nosso Emerson Rocha fazendo a pergunta para o Vinícius. Boa noite, galera ligada aqui na Vasco TV. Eu sou Emerson Rocha, jornalista do canal Atenção Vascaínos. Então, Vinícius, queria te fazer uma pergunta. Assim como muitos jovens revelados na base do Vasco, você é adorado pelo torcedor. Até quando você fica no banco de reservas, muitos deles, a arquibancada pede para você entrar nos jogos, grita o seu nome. Mas a gente queria saber de você, até porque temos grandes exemplos de jogadores que eram muito promissores da base, mas acabaram não vingando. E eu pergunto, como é que você está trabalhando hoje a parte física e também técnica, mas principalmente a mental, para ultrapassar essa difícil barreira de promessa para a realidade e ser um grande jogador com a camisa do Vasco da Gama? Como é que é o seu trabalho, Vinícius? Responde pra gente. Boa noite. Que pergunta, Emerson. Que isso? O torcedor vascaíno abraça muito os meninos da base. Isso é importante, né? E com essa situação da pandemia, atrapalhou muita coisa. Só que o pessoal do clube tá passando os trabalhos e eu tô seguindo da melhor forma possível. Como na alimentação, para manter a forma física. E nessa parte da mental, eu acho que
a torcida vem me motivando cada vez mais para mostrar meu trabalho e seguir no elenco profissional. Pô, Vinicinho, o Emerson Rocha te colocou na maior furada, hein? Mas você fez como se estivesse em campo e saiu driblando e costurou certinho. Nessa entrevista coletiva também, que a gente vai trazer mais detalhes amanhã no nosso Bom Dia Gigante, o Paulinho recebeu um vídeo da época que ele ainda jogava no Vasco, do último jogo de 2017 contra a Ponte Preta, onde inclusive o Paulinho fez um gol. E nesse vídeo o Paulinho já fica um pouco emocionado e depois ele também fala sobre como faz para acompanhar o Vasco. Mas primeiro, o Paulinho aí vendo esse vídeo da Vasco TV. Coisa linda, hein? Nossa Senhora! Que isso? Que dia. E agora, o Paulinho faz como é que faz para acompanhar o Vasco até de madrugada. A gente fica louco aqui vendo o jogo. Eu, meu pai e meu irmão, a gente passa mal aqui. Tem dia que a gente vai dormir 4, 5 horas da manhã só para ver o jogo do Vasco, porque como às vezes o jogo é tarde aí, e aqui acaba sendo de madrugada, então a gente fica maluco aqui vendo os jogos e torcendo muito pelo Vasco. Muito legal essa coletiva, amanhã de manhã no Bom Dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente tem uma notícia nada legal para dar, que o Colégio Vasco da Gama, que inclusive teve o Paulinho como os alunos, está em greve e eles soltaram uma nota oficial hoje. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020. Ao Colégio Vasco da Gama. Essa semana, todos nós completaremos 5 meses de salário atrasado. Até então, mesmo com toda a dificuldade financeira, nós, enquanto professores, em nenhum momento deixamos de realizar o nosso trabalho. Na atual conjuntura, enquanto a pandemia do novo coronavírus acomete e amedronta todo mundo, em especial o nosso país, permanecemos firmes em nossas atribuições, apesar da supracitada ausência salarial. O cenário que vivemos é de muita fragilidade. Em nossa equipe docente, temos professores que estão incapacitados de produzir conteúdo escolar, devido à não possibilidade de efetuar pagamento das mensalidades de internet e consequente falta de recurso para continuar com a realização do trabalho. Outros, para sobreviver à crise, estão trabalhando na informalidade, para tentar colocar à mesa alimento e dignidade em sua casa. E além de colocarem suas vidas em risco, acabam ficando sem tempo para a produção de conteúdo escolar. Muitos outros exemplos de problemas enfrentados atualmente pelos professores do nosso colégio poderiam ser destacados. Diante da ausência de pagamento e do enfrentamento à crise pandêmica mundial, todavia, até onde foi possível, seguimos lutando contra as adversidades para chegarmos até os nossos alunos. Levando em consideração que alguns professores estão incapacitados de produzir e postar o conteúdo na data prevista e que todos nós estamos com quase 5 meses de salários atrasados, não podemos, portanto, ficar alheios a todos esses problemas. Em solidariedade, principalmente aos membros do Colégio Vasco da Gama, que estão enfrentando grande dificuldade pela falta de pagamento, todos nós, professores, decidimos interromper a postagem de conteúdos escolares até recebermos um posicionamento ou uma definição acerca da nossa situação. Reforçamos ainda que nossa postura não tem qualquer viés político, tratando-se de uma medida de solidariedade entre a classe de professores e demais colaboradores do Colégio Vasco da Gama que estão passando por necessidades. Seguiremos assim, unidos como equipe, em todos os momentos, buscando o bem comum. Atenciosamente, professores do Colégio Vasco da Gama. Muito preocupante essas informações sobre o Colégio Vasco da Gama. Nós aqui do canal Atenção Vascaínos vamos continuar correndo atrás dessa notícia e qualquer novidade a gente informa aqui no canal. Então se inscreva e ative o sininho da notificação para não perder.
recado do Restaurante Tom Mirante, hein? O restaurante mais vascaíno de todos, sempre mandando muito bem. Mas agora a gente responde uma pergunta que foi feita pra gente via redes sociais sobre um possível interesse do Vasco no zagueiro Messias. Mas antes, para você que não conhece as nossas redes sociais, a gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. E muita gente perguntando sobre se a gente sabia de alguma coisa. O Messias hoje está no Rio Ave de Portugal, mas pertence ao América Mineiro, e a gente correu atrás da informação e vamos ouvir agora Paulo Bratz, que é diretor executivo do América, e ele esclarece essa situação e informa se o Vasco fez alguma consulta pelo zagueiro esse ano. Boa noite, Paulo! Boa noite, João Pedro. Prazer falar com vocês. Sobre o Messias, não teve procura do Vasco esse ano, não. Eu converso bastante com o André Mazuco, com quem tem uma relação de amizade, mas só falamos de nomes específicos de jogadores nossos no ano passado, mais precisamente após o final do Campeonato Brasileiro. Ali nós falamos do Messias, falamos do Mateuzinho, falamos também do William Maranhão, que estava emprestado conosco na Série B. Enfim, não teve nada esse ano e o atleta segue até segunda ordem em Portugal. O Rio Ave, para quem o América emprestou, tem a opção de compra dos direitos definitivos do atleta até final de junho, que é o final da temporada europeia. Essa temporada europeia ela pode ter uma extensão, tudo vai depender do que a FIFA, UEFA determinarem e permitirem, principalmente para a Liga Portuguesa. Ou seja, pode haver extensão dessa data. Se não ocorrer, e se nenhum outro clube fizer uma proposta que seja satisfatória para América, Rio Ave e atleta, nesse período, o jogador retorna, porque tem contrato vigente conosco até final de 2022. Prazer falar com vocês, grande abraço e excelente programa. Estou às ordens por aqui. A gente agradece o Paulo pela atenção e agora a gente dá esse assunto como esclarecido. E agora eu tenho um recadinho especial da 1xBet para você que é maior de 18 anos. A 1xBet é uma empresa global bookmaker, onde você consegue apostar tanto nos esportes tradicionais que ainda estão voltando, como por exemplo a Bundesliga, o campeonato alemão voltou no último sábado, você já pode apostar lá na Bundesliga, tanto também nos esportes. E para você fazer isso é muito fácil. Você vai nos nossos comentários, você tem mais de 18 anos, se cadastra e faz o primeiro depósito. Ao fazer esse depósito, use a palavra-chave Vascaínos, que é a nossa palavra-chave, e nesse primeiro depósito vai te retornar o dobro do que você depositou. Por exemplo, se você depositou 50, vai ter 100 para jogar nesse primeiro depósito. Então você tem mais de 18 anos, pode apostar com o 1xBet, que é a patrocinadora oficial desse vídeo. E agora a gente volta para as notícias, que eu tenho uma muito legal para contar para você, torcedor. É isso aí, pra gente encerrar o nosso Avenida de hoje, pelo menos a parte das notícias, a gente tem uma notícia muito legal pra dar. O grupo Vasco Médio, como tá passando na sua tela aí agora, é o grupo que o Dr. Clóvis Munhoz faz parte e eles vêm atualizando diariamente os boletins médicos do Dr. Clóvis. E no de hoje chegou uma notícia muito legal, que é que o Dr. Clóvis já tem previsão de alta para o dia 26 desse mês ainda, ou seja, semana que vem. Então a gente deseja uma pronta recuperação agora em casa para o Dr. Clóvis e muita saúde para ele, que assim que passar isso tudo, ele é nosso convidado para vir aqui no canal de novo, contar um pouco mais daquelas histórias sobre Vasco que ele sempre gosta de contar e também como venceu o Corona. Dr. Clóvis, um abraço aqui do canal pro senhor e muita saúde! É isso aí, o nosso Avenida vai chegando ao fim, mas antes tem o momento dos abraços. Então um abraço especial pro Jorge Curti, que faz aniversário hoje, parabéns Jorge! Um abraço pro Gabriel Neto e um abraço para todo mundo que entrou nessa campanha do Bora Renovar. Vamos renovar o sócio torcedor e vamos continuar fazendo o nosso Vasco ser forte. Juntos, todos nós somos mais fortes e fazemos o Vasco ser mais forte também. É isso aí, galera. O nosso Avenida vai chegando ao fim, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Curta também o nosso canal AV+, tem um card passando aqui em cima de um top 5 bastante especial que o Emerson Rocha fez sobre o Romário, baixinho Romário, que a semana também completa aniversário do Gol 1000. Então, o nosso top 5, a nossa homenagem ao Romário já está feita. E para encerrar, curta nossas redes sociais. A gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Agora, antes de eu dar aquele boa noite, um último recadinho, na verdade uma pergunta. Você ainda está em dúvida se tem que ou não renovar o seu plano de sócios? Então agora você fica com o vídeo que a gente aqui do canal fez para sanar essa dúvida. Então roda o vídeo do canal, boa noite para vocês e amanhã a gente se encontra no Bom Dia. Tchau, tchau! Vai,
sempre defendi o Vasco. Mas agora preciso fazer mais. A situação implica em sacrifício. Ou entendemos ou não seguiremos. Vamos esquecer as diferenças. O nosso clube precisa muito de nós. O futuro não será fácil para ninguém. Por isso, precisamos fazer história outra vez. A renovação do sócio-torcedor é hoje uma questão de sobrevivência. Pense e ajude. Agora é a hora de mostrar nosso amor por mais uma urgência. Esqueçam as pessoas. Pense no Vasco. Renove, pense e ajude. Agora é hora de mostrar amor ao nosso Vasco. E mostrar amor ao nosso Vasco. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada.